Lori e Andrew eram um casal evangélico. Eles praticamente cresceram na igreja. Eles namoraram, noivaram e casaram na igreja. Lauren, com o decorrer do tempo, descobriu que ela tinha um grave problema, que se ela engravidasse, ela poderia afetar muito a sua saúde. Foi então que eles ficaram muito tristes, mas entenderam que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita. Foi então que eles resolveram se dedicar ao trabalho de evangelismo, ao trabalho missionário, ao trabalho social e principalmente ao trabalho dentro da própria comunidade na qual eles participavam, que era a igreja. E em um desses trabalhos sociais, ao distribuir cesta, eles conheceram Brigitte, uma linda e adorável menina que morava com a sua mãe, que era mãe solteira. Então, Andrew e Lauren começaram a ajudar sempre aquela família quando elas precisavam, já que Brigitte era só um bebê. E o tempo passou e Lauren completou 60 anos. E ao completar 60 anos, Lauren descobriu que estava grávida. E logo eles foram no médico. E o médico foi bem categórico. Se Lauren tivesse aquela criança, ela poderia trazer graves consequências à sua saúde. Mas Lauren e Andrew oraram para o Senhor e entenderam que aquele foi o tempo que Deus escolheu para eles terem realmente o filho deles. E levaram aquela gravidez à frente. E naquela mesma semana, naquele mesmo tempo, apareceu ali a mãe da Brigitte, muito debilitada e doente, pedindo que a Brigitte ficasse lá com o Andrew e com a Lauren para ajudar no que pudesse na casa, porque ela estava muito debilitada. A Brigitte já tinha 14 anos, então a Lauren achou maravilhoso. Agora ela teria alguém para ficar ali próximo a ela, para ajudar com o bebê. Toda a igreja também ficou muito eufórica, muito feliz. E então veio o Enzo, saudável, um menino lindo, perfeito. Andrew e Lauren eram advogados, aposentados e bem-sucedidos. Eles tinham Jesus e tinham tudo que eles sempre queriam. E agora o Enzo e a Brigitte vieram completar a felicidade deles. Então fizeram um testamento, que tudo que eles tinham seria tanto do Enzo como da Brigitte, porque tinham descoberto que a mãe da Brigitte havia falecido. Andrew e Lauren eram um casal muito feliz e muito apaixonado, se amavam demais e estavam muito realizados, curtindo cada minuto, cada segundo com o filho, com a Brigitte, com tudo aquilo que Deus havia dado para eles. Estavam sempre fazendo suas devocionais, orando, agradecendo Deus, mesmo com a saúde da Lauren bem debilitada. O tempo passou, foram anos maravilhosos com aquela família. Brigitte tinha completado 26 anos, tinha concluído sua faculdade de Direito. Lauren e Andrew montaram um escritório para ela, só que Lauren estava muito doente e Andrew resolveu drasticamente se mudar para o exterior para cuidar da saúde de Lauren e levaram também o Enzo, que tinha 12 anos, e deixaram Brigitte responsável pela casa, porque já que ela era de maior e ela tinha o escritório dela, ela ficou na cidade trabalhando no seu escritório e cuidando da casa que era deles. E eles partiram para o exterior para cuidar da saúde da Lauren. Mesmo com o tratamento, 5 anos depois, a Lauren partiu. E antes dela partir, ela voltou logo para o país, voltou para sua casa e estava lá ela, Enzo, Andrew e Brigitte. Brigitte tinha 31 anos e Enzo 17, mas eles louvaram a Deus e agradeceram pela vida da Lauren. E ela o abraçou e disse: meu filho, eu te amo. Brigitte, você foi um presente de Deus, eu estou feliz. E partiu com o Senhor. A família estava grata por todas as realizações. O tempo passou. 5 anos depois, Andrew partiu, mas realizado e feliz, sabendo que Deus já havia cumprido o que ele queria na vida, tanto dele como de Lauren. Brigitte era muito grata pela vida de Andrew e de Lauren, que lhe deram dignidade e lhe deram um lar. Estava ali, com seus 36 anos, uma advogada de sucesso. Dividia a casa, que era de Lauren e de Andrew, com Enzo, que era o herdeiro também da família. Enzo agora tinha 22 anos. Ia fazer seu último ano na faculdade de Direito.
e trabalhava com Brigitte no escritório que Lauren e Andrew havia construído e havia dado para ela. Então, assim, Enzo e Brigitte tinham uma cumplicidade muito grande. Eram muito amigos, eram muito unidos. Enzo sabia que Brigitte não era sua irmã, mas a respeitava muito. E às vezes Brigitte queria fazer até mesmo o papel de mãe. Mas Enzo falou que ele já era adulto, ele não era mais criança, ele era um rapaz. Enzo e Brigitte nunca se afastaram de Deus. Sempre faziam a devocionais juntos, faziam suas devocionais separados. Estavam sempre indo para a igreja, estavam sempre envolvidos com o trabalho do Senhor e ainda trabalhavam juntos. Eles praticamente passavam 24 horas juntos. Quando voltavam do escritório, ainda jantavam juntos, porque lá no escritório eles almoçavam juntos. Então eles eram muito unidos, estavam sempre perto um do outro, sempre se aconselhando, até mesmo em todas as áreas. E até mesmo se confessavam se eles estavam gostando de alguém ou não. Quando Brigitte terminou com o último namorado, ela chorou muito. Foi Enzo que estava lá, enxugando suas lágrimas. E até mesmo Brigitte foi que empurrou uma menina da igreja para namorar com Enzo. Enzo namorou ainda 1 ano com essa menina, mas depois terminaram. E depois ele não quis mais namorar com ninguém. E os dois sempre estavam sorrindo à noite, conversando das suas aventuras amorosas e colocando as vidas sentimentais diante de Deus. No prédio onde Brigitte e Enzo tinham o escritório de advocacia, também tinham outros escritórios e outros colegas de trabalho. Sempre Brigitte, quando concluía seu trabalho e Andrew ia para a faculdade, depois retornava para eles estarem assim almoçando, ela conversava com os outros colegas. Foi aí então que Enzo começou a sentir muitos ciúmes de Brigitte. E sempre que ela estava conversando, às vezes, com o colega de trabalho, um outro advogado, Enzo vinha, pegava pelo braço de Brigitte e falava: "Vamos, Brigitte, já está tarde, a gente precisa almoçar. Eu estou muito cansada, eu estou com fome." E aí ela começava a sorrir e disse: "Esse maninho é muito ciumento." E a cena estava se repetindo. Enzo estava muito ciumento. E aí Brigitte estava até achando estranho o comportamento dele. E Enzo, então, à noite foi pego chorando. Brigitte chamou Enzo e disse: "O que está acontecendo com você? Está tudo bem? Eu posso te ajudar?" Ele falou: Não. É uma questão entre eu e Deus." E ele correu pro quarto, se trancou e começou a chorar. E perguntar para Deus por quê, o que estava acontecendo com ele. Por que aquele sentimento tinha aflorado no coração dele. Porque ele estava vendo Brigitte com os outros olhos. Ele não estava vendo mais ela como uma amiga, como uma irmã, mas ele estava vendo ela como mulher. Brigitte então estava percebendo que Enzo estava com um comportamento totalmente estranho com ela. Ela percebia ele sempre olhando para ela, quando ela estava fazendo a agenda dos dois ao voltar do serviço. Às vezes quando ela estava trabalhando também, ele ficava olhando para ela, não tirava os olhos dela. Era só que o olhar dele estava diferente, não estava mais aquele olhar do menino que ela praticamente viu crescer, do menino que ela cuidou. E então, quando ele vinha abraçar ela já sentia um abraço diferente. Ele vinha e beijava a testa da Brigitte, às vezes beijava o rosto da Brigitte, e muitas das vezes ele vinha e já beijava no pescoço da Brigitte. E aquilo ela estava incomodando, e o coração dela gelou. Os sentimentos dela por Enzo também estavam mudando, e ela ficou apavorada só de imaginar ela ficar só os dois na sala, conversando. Ela disse: "Não, eu tô ficando louca, eu tenho 36 anos, o Enzo é apenas um garoto de 22, não, eu tenho que parar com isso também." Foi então que Brigitte aproveitou o recesso na faculdade de Enzo de 1 semana para também tirar 1 semana de folga do escritório, para que ela pudesse conversar com ele, porque até mesmo as suas devocionais agora estavam escassas. Enzo sempre inventava alguma coisa para não fazer devocional com ela. Foi então que Brigitte se sentou e conversou com o Enzo. Ele estava inquieto, as mãos suadas, o rosto muito mais pálido do que normal. E aí, então, ela falou o que estava acontecendo com ele. Ele nunca mentira para ela todo aquele tempo. Ela só queria que ele fosse sincero. Ele colocou a mão no rosto e falou: "Você quer sinceridade de verdade? Você não vai se magoar comigo por isso?" Ela não conseguia entender por que ela poderia se magoar com ele. Então ele falou para ela, de cabeça baixa, com o rosto virado para o outro lado, que ele estava gostando dela, que ele se sentia atraído por ela, que ele estava apaixonado por ela, que todas as noites ele pensava nela, que ele não parava de olhar ela, só que ele tinha medo desse sentimento, tinha medo de magoá-la, tinha medo de se magoar, tinha medo de que algo pudesse acontecer e ela se distanciar dele.
mas ele precisava desabafar. Já não aguentava mais aquilo. Todas as noites ele orava, pedindo que Deus tirasse aquele sentimento do coração dele, mas aquilo não saía dele. Ele pediu perdão para ela. Brigitte ficou paralisada, sem conseguir falar uma palavra. Então Enzo a encarou, olhou ela nos olhos, e ela ficou tão nervosa, tremendo, que ela não conseguia dizer nada para ele. E só o fato dele de tocar o joelhinho dela, ela começou a ficar tremendo. E ele, por impulso, pegou, a beijou. Ela o empurrou e falou: por favor, Enzo, você é meu irmão. Ele disse para Brigitte: Brigitte, você não é minha irmã, você sabe disso, você não é minha irmã. Meus pais sempre te amaram, mas você não é minha irmã. Brigitte se levantou aos prantos e disse que era para Enzo precisar ter calma. Ela queria sair um pouco dali, que ela ia passar a noite num hotel, ia passar uma semana no hotel, que ela precisava processar tudo aquilo que estava acontecendo com eles, que ela precisava ter certeza dos sentimentos dela, mas que primeiro eles precisavam orar para Deus. Ele ainda tentou beijá-la, mas ela disse que ele precisava ter paciência. Ela achava que eles talvez estavam confundindo as coisas, o cuidado, o carinho do outro como irmão, por um sentimento de homem e de mulher. Mas no fundo, Brigitte, ela se sentia tão bem com Enzo. Ela queria também que ele estivesse próximo dela, que fosse ele alguém especial na vida dela. Sim, Brigitte foi pro quarto de hotel. Disse: por favor, Enzo, não me liga. Ele ficava ligando para ela direto, dizendo para ela: Brigitte, eu amo você. Acredita em mim, eu te amo. Eu não tô brincando, tô falando sério. E ela então chorou muito. E disse que para ele se cuidar, se alimentar, se cuidar e não ligar para ela. Ela precisava daquele tempo. Sim, os dois passaram uma semana distante um do outro. E aquela semana foi a semana mais dolorosa que eles já passaram da vida deles, desde que os pais de Enzo faleceram. Eles nunca mais tinham se separado, sempre estavam juntos em tudo. E agora estavam ali separados naquele momento, para pensar realmente no que eles queriam. Então, foi um momento de reflexão, de saber o que realmente queriam. Os dois oraram muito, individualmente. Foi uma semana de jejum, oração, leitura da Bíblia e busca pela vontade de Deus. Eles tinham medo de se magoar, tinham medo daquele sentimento não ser um sentimento de amor de homem e de mulher. É apenas um sentimento de cuidado, um sentimento de reciprocidade, um sentimento que não era aquilo que eles estavam pensando. Mas só que Brigitte estava pensando demais em Enzo. Ela já via ele de maneira diferente. Ela queria que ele estivesse com ela até o fim dos dias dela. E Enzo também queria que Brigitte estivesse com ele até os fins do dia dele. Foi então que Brigitte resolveu voltar para casa depois de uma semana longe de Enzo, orando, e ele também uma semana longe dela, orando e buscando realmente a vontade de Deus. Brigitte falou: estou voltando para casa. Sim, ela encontrou Enzo na porta de casa, com um sorriso largo no rosto, o coração super acelerado, e o dela também estava super acelerado. Nossa, quando ela ouviu de longe, ela não via mais aquele menino, ela via um homem, um rapaz crescido e lindo, maravilhoso, um servo de Deus. E quando ele a viu, o coração saltitou, os olhos dos dois brilhavam, e ela sorriu para ele, ele sorriu para ela. E então ela correu, abraçou tanto, e ele também abraçou. E ela falou: me perdoa por essa semana você ter sofrido tanto. Eu não quero mais ficar longe de você, nunca mais. E ele falou também: eu também não quero ficar longe de você nunca mais. Eu te amo, Bri. Ela falou: Enzo, parece loucura o que eu vou falar, mas eu também te amo. Eu te amo tanto. E então se beijaram, foram para dentro de casa, conversaram tanto. Ele falou que há muito tempo ele já vinha olhando para ela, só que ele estava com medo de estar confundindo esse sentimento. Ela falou que no fundo ela sempre achou ele lindo, inteligente. Desde a primeira vez que ele voltou do exterior, ela olhou ele com um olhar diferente, mas só que ela tentou abafar aquele sentimento, porque ela achava que era errado. Ela era muito mais velha do que ele, além do mais, eles eram como irmãos. Mas ela disse: agora não, eu quero ficar com você para sempre, até o fim da minha vida. Eu também quero ficar com você para sempre, até o fim da minha vida. Então eles se beijaram ali no sofá, e depois eles oraram, colocando aquele namoro nas mãos de Deus.
Então, sim, foram depois para a igreja, contaram para o pastor e ele os auxiliou para que eles pudessem se respeitar, morando juntos na mesma casa, para saber esperar o tempo certo, para eles realmente contrair o matrimônio e assim permanecerem juntos até o fim de suas vidas. Nos dias que se seguiram, Brigitte e Enzo agora sabiam que não eram mais apenas colegas de trabalho ou irmãos, eram simplesmente namorados e futuros noivos e futuro casal. E aí então eles começaram a fazer coisas que casais normalmente fariam. Começaram a ir para lanchonete, começaram a tomar sorvete, começaram a passear no parque. E também não se descuidavam de buscar a Deus, de se envolver na igreja e fazer os seus trabalhos normais e se respeitarem mutuamente, entendendo que Deus o havia unido. Eles deveriam ter respeito e amor por esse Deus. E falaram que se Lauren estivesse viva com Andrew, com certeza eles ficariam muito felizes, sim, com eles dois, porque os dois foram feitos para cuidar um do outro. O encontro dos dois era um propósito de Deus, para eles estarem firmando um relacionamento, para eles estarem cuidando um do outro. Logo depois de, com certeza, Lauren e Andrew partissem. E assim, Brigitte estava feliz, estava realizada, estava grata a Deus, por Deus ter confirmado o sentimento que ela sentia por Enzo. Deus ter confirmado o sentimento que Enzo sentia por ela. Eles dois estavam com muitas dúvidas e medo, mas o medo foi dissipado, porque a vontade de Deus foi feita. Porque eles colocaram em primeiro lugar, não a vontade deles, mas a vontade do Criador, daquele que os havia feito. E então, a formatura de Enzo estava próxima, e eles estavam com todos os preparativos, vivendo tão somente um dia de cada vez, aproveitando cada minuto, cada segundo, cada instante daquele relacionamento, daquela convivência, que agora era totalmente nova para os dois. Tentavam sempre fazer tudo de maneira correta. Às vezes rolavam ciúmes, mas ambos conversavam um com o outro e assim tudo voltava a ficar em paz, porque ele sabia que quem estava direcionando eles era Deus.